Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o processo de indução total e o processo de indução parcial. A ideia da indução a gente já falou nas últimas aulas, né? Se aproxima uma carga da outra e de um outro corpo, e aí esse corpo vai sofrer, por conta da interação, né, dos seus elétrons poderem se deslocar, ele vai sofrer um processo de polarização. Se nós colocarmos esse cara aterrado, ele vai adquirir um certo valor de carga, ok? Qual é a diferença do processo de indução total para indução parcial? Na indução total, você coloca o indutor completamente dentro do corpo induzido. Então seria algo assim, ó. Imagina que aqui seja o indutor, vamos botar uma carga para ele já já, e aqui em volta vai estar o induzido, beleza? O induzido, vamos colocá-lo assim, que ele tem uma certa espessura, tá? Então isso daqui é uma espessura do induzido. O material de fato que tem nele é esse aqui, ó. É isso daqui, a parte que tem matéria nele, ok? Aí esse induzido, vamos supor que ele seja neutro, por enquanto, tá? Depois eu faço um exemplo dele carregado. E aqui vai ter um indutor com carga mais Q. O que vai acontecer? Essa carga mais Q, ela vai atrair as cargas negativas da face interna do induzido. Ou seja, esse cara daqui, ó, vai ficar negativo. E ele vai ficar negativo exatamente com o mesmo valor de carga do indutor. Então aqui é menos Q. Como o nosso induzido, o azul, ele era neutro e não está aterrado, ele tem que continuar sendo neutro. Isso significa que se o lado de dentro adquirir uma carga menos Q, o lado de fora vai adquirir uma carga mais Q. Finge que está igualmente distribuído, tá? E isso não faz diferença a posição do indutor ali dentro. Caso o indutor ele seja jogado um pouco mais para o lado, vamos botar aqui assim, ó, opa, mais próximo de uma das superfícies, a única coisa que vai mudar é que a indução vai ser mais forte onde esse cara está mais próximo. Então aqui, ó, vou botar assim as carguinhas e aqui mais afastado. Mas perceba que o total de carga ele não mudou, tá? E é claro que se isso acontece, as cargas que ficam aqui fora, elas também ficam diferentemente distribuídas. Então, se esse cara está no centro, a carga fica igualmente distribuída. Se esse cara está mais próximo, o total de carga não muda, embora a polarização aconteça de maneira desigual, né? Vai ficar maior, onde esse cara está mais próximo do nosso corpo, do nosso induzido, beleza? Agora, e se o induzido tivesse alguma determinada carga, o que aconteceria? Vamos supor que ele tivesse uma carga mais 3Q. Depois eu boto uma carga negativa para ele também. O processo de indução não vai mudar, ou seja, aqui dentro vai continuar sendo distribuída a mesma carga menos Q. Só que agora, o total de carga desse cara daqui tem que dar 3Q. Como já tem menos Q aqui dentro, quanto falta aqui do lado de fora para completar mais 3Q? Ficou na dúvida? Faz a conta. Q menos Qzinho, que é a carga do lado lá de dentro, tem que ser igual à carga total do corpo. Então, quanto é o Qzão? 4Qzinho. Então, aqui do lado de fora vai induzir uma carga 4 vezes a carga que está do lado de dentro. Isso por quê? Porque ele tem que manter o total de carga constante. Então, se ele tinha 3Q antes, isso aqui é antes, né? Todo o corpo tinha 3Q antes e a carga a gente sabe que ela fica do lado de fora, esse cara vai perder mais um Qzinho, porque vai aqui para dentro, né? Então ele vai acabar ficando 4Qzinho aqui do lado de fora. Se a carga fosse negativa, mesma coisa, olha só. Aqui ficaria menos Q, isso não muda. Só que, pô, eu tinha 3Q antes, menos 3Q antes.
Se eu já estou com menos Q do lado de dentro, quanto falta para ficar do lado de fora? Menos 2Q. Seria isso daqui. Então o total de carga ele vai sempre permanecer constante. Isso é o processo de indução total. O que acontece quando a indução agora é parcial? Se ela é parcial, o corpo não vai estar do lado de dentro do induzido. E se ele não vai estar do lado de dentro, ele só vai conseguir induzir parcialmente o valor das suas cargas. É claro que existe uma indução entre o indutor e o induzido, entre o induzido e o indutor. Tá? Eu vou desprezar essa segunda interação, só para você entender o que eu quis dizer. Vamos supor que aqui esse cara seja positivo. O positivo fica assim. Tá bastante carga. Ele vai induzir uma carga negativa na frente do indutor, certo? Então aqui, ó, fazer bem exagerado, tá? Vai ficar assim, bem próximo, né? Aqui, ó, quanto mais perto, maior a interação. Quanto mais longe, menor a interação. E aí do outro lado, fica mais ou menos assim, tá? Só que agora essa carga negativa vai induzir carga nesse cara daqui. Como ele está carregado, basicamente vai acontecer isso aqui, ó. As cargas positivas vão chegar para frente, né? Aí o processo de indução vai aumentar, então mais cargas negativas vão chegar aqui para frente. Então, meio que gera uma autoindução no sistema. Em algum momento essa variação é desprezível, ok? Então vou supor que ó, chegou num regime estacionário em que já aconteceu o processo de indução, tá? O que vai acontecer aqui agora é o seguinte, pessoal. Esses caras vão se atrair. Aqui vai haver uma força de atração. Por que vai haver essa força de atração? Porque esse cara daqui é atraído, né? O menos, ele é atraído, vamos chamar de F1. E o mais que está do outro lado, ele é repelido. Então vai ter uma força F2. Só que como o menos está mais próximo, mesmo que seja a mesma carga, o F1 é maior que o F2. E aí a força de atração ganha da força de repulsão. E aí vai haver essa interação. Se eu afasto esse cara daqui, continua acontecendo a indução? Sim, só que ela é mais fraca. Ou seja, a interação entre eles diminui. Isso significa que essa atração depende da distância entre o induzido e o indutor. Vamos chamar essa distância de Dzinho. Dá para calcular essa interação? Dá. A gente vai ver na próxima aula isso, que é chamado método das imagens. Tá? Eu vou colocar depois de potencial, porque eu preciso que você tenha assistido a parte de equilíbrio entre condutores, potencial elétrico, antes de ver o método das imagens. Mas através desse método, a gente vai conseguir calcular a interação entre essas duas cargas aqui, na indução, tanto na indução total, quanto na indução parcial. Na indução total, acho que você já entendeu, né, que a interação ela vai acabar se anulando por conta da simetria. E mesmo que não seja simétrico, né, a gente vai desprezar essa diferença, ok? Aqui não, aqui realmente vai ter uma interação, se a gente soltar essas cargas, elas vão se aproximar, se encostar, redistribuir as cargas, se afastar de novo. E aí, como elas têm tamanhos diferentes, nesse exemplo, a redistribuição de carga é proporcional ao raio dela. Só assistir a aula de equilíbrio entre condutores, se você ficar nessa dúvida. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.